Existem pessoas que sentem a tempestade antes mesmo de o vento começar. Pessoas que sabem, sem que ninguém precise dizer, que o jantar de hoje é o último jantar. Pessoas que, no meio de uma conversa qualquer, ficam em silêncio e olham para alguém que ainda está vivo na frente delas e sentem com uma certeza que não cabe em palavras que aquela alma está prestes a partir. E essas pessoas costumam ser as mais incompreendidas em qualquer reunião, porque enquanto todo mundo está rindo, comendo, fazendo planos, elas estão chorando por dentro. Não pelo que está acontecendo, pelo que vem. Hoje vamos contar a história de uma dessas mulheres. A Bíblia tem mulheres que ficaram famosas por encontrar Jesus em momentos decisivos. A samaritana, no poço. A mulher do fluxo de sangue, no meio da multidão. Maria, mãe de Jesus, no Calvário. Maria Madalena, na manhã da ressurreição. São nomes que aparecem em quadros, em hinos, em pregações de domingo. Mas há uma mulher cuja história foi maltratada como nenhuma outra. Uma mulher que durante mais de 1000 anos a Igreja confundiu com outra. Que recebeu sobre o seu nome o estigma de uma terceira mulher que nem sequer ela era. E que mesmo assim, na cena mais decisiva do Evangelho, fez algo tão poderoso, tão antecipatório, tão profeticamente exato, que o próprio Jesus parou tudo para defendê-la. E disse, num dos juramentos mais solenes registrados nos 4 evangelhos, que onde quer que o evangelho fosse pregado, no mundo inteiro, o que ela tinha feito seria contado em memória dela. Hoje vamos acordar essa mulher. E o que você vai descobrir não é só a beleza do gesto dela, é algo maior. É a constatação de que no coração da fé cristã há um ato cometido por uma mulher que entendeu o que 12 homens treinados pelo próprio Mestre ainda não tinham conseguido entender. O nome dela era Maria. E só esse nome, naquele momento da história, já carregava ambiguidades. Porque havia muitas Marias na vida de Jesus. Maria, a mãe dele. Maria Madalena, a mulher liberta de 7 demônios. Maria, mulher de Cleopas. E aquela que vamos contar hoje, conhecida pela vila onde morava, Maria de Betânia, irmã de Marta, a mulher do serviço incansável. Irmã de Lázaro, o homem que Jesus ressuscitaria poucos dias antes da história que vamos contar agora. Em hebraico antigo, o nome Maria, Miriam, significa, segundo as etimologias mais aceitas, amargura. Algumas tradições sugerem que vem da raiz que evoca rebelião, contestação. Outras sugerem que vem da raiz que evoca águas amargas. De qualquer forma, é um nome que carrega peso. E essa Maria, a de Betânia, ia carregar o peso do nome dela com uma fidelidade dolorosa, porque o gesto que ela faria entraria para a história não como gesto de alegria, mas como gesto de despedida antecipada. 6 dias antes da Páscoa, em que Jesus seria crucificado, numa casa em Betânia, no meio de um jantar comum entre amigos próximos, Maria pegaria um frasco de alabastro contendo 300 denários de perfume, o equivalente a 1 ano de salário de um trabalhador comum, quebraria o lacre do gargalo, derramaria o conteúdo inteiro sobre Jesus, ungiria a cabeça e os pés dele e enxugaria os pés com os próprios cabelos. Numa cultura em que mulheres respeitáveis não soltavam os cabelos diante de homens fora da família. Numa casa cheia de discípulos que iriam reclamar imediatamente do desperdício. E Jesus, em vez de reprimir, defenderia o gesto com palavras que ressoariam pelos séculos. Se essas histórias bíblicas profundas, contadas devagar, sem pressa, com o cuidado que elas merecem, te tocam, como me tocam, curte este vídeo agora
e se inscreve no canal. Compartilha nos comentários onde você está nos assistindo agora, porque cada nome de cidade que aparece é uma confirmação de que essa história ainda está viajando pelo mundo. Você faz parte de uma comunidade que escolhe procurar profundidade onde outros se contentam com o resumo. Então respira fundo, deixa a luz baixa e vamos juntos para Betânia. Casa em Betânia. Final de tarde. As lamparinas já estão acesas porque o sol do começo da primavera judaica desce cedo nas encostas do Monte das Oliveiras. O ar carrega cheiro de pão quente, de azeite, de alecrim e de algo mais. Um cheiro pesado, quente, terroso, que ninguém ainda identificou. Numa sala baixa, com tapeçarias nas paredes e tapetes no chão, 13 homens estão reclinados em torno de uma mesa. 12 deles são discípulos. O 13º deitado no lugar de honra é o Mestre, Jesus de Nazaré, que naquela tarde havia descido a poeira de Jericó nos pés e a poeira de Jerusalém, ainda esperando para subir aos pés dele dentro de 6 dias. Mas a refeição não estava começando como começavam outras refeições. Havia uma quietude estranha em torno daquela mesa. Lázaro, o anfitrião, ou talvez convidado, dependendo da leitura, estava ali sentado, vivo, comendo, conversando, a um detalhe insuportável de constatar para qualquer um que tivesse estado no funeral dele algumas semanas antes. Lázaro ressuscitado. Lázaro, que tinha estado morto na sepultura por 4 dias, agora estendendo a mão para o pão quente como se nada nunca tivesse acontecido. E em volta dessa cena, essa cena impossível de processar, uma das irmãs de Lázaro, Marta, ia e vinha entre a sala e a cozinha, servindo. Marta era a que sempre servia. Era o jeito dela de amar. E a outra irmã, Maria, tinha desaparecido por alguns minutos. Tinha saído da sala. Os homens reclinados não notaram. Estavam ocupados com Jesus. Estavam ocupados com Lázaro. Estavam ocupados com a estranheza de estar comendo numa casa onde o impossível tinha acontecido recentemente. Mas Maria, naqueles minutos em que ninguém olhava, tinha ido buscar uma coisa. E quando ela voltou, com aquela coisa nas mãos, o jantar inteiro mudou de tom. Antes de continuarmos, precisamos parar e entender a aldeia, o momento histórico, o tipo de família e a sociedade em que essa cena aconteceu. Porque essa história só funciona em toda a sua profundidade se a gente entender o terreno onde ela cresceu. Estamos na primavera do ano 30 da era cristã, possivelmente 33. Os estudiosos discutem a data exata, mas o que importa é que estamos a 6 dias da Páscoa, no último ano do ministério público de Jesus. A semana mais densa de toda a vida pública dele está prestes a começar. Em pouco mais de 140 horas, o homem que está reclinado naquela sala estará pendurado em uma cruz romana fora dos muros de Jerusalém. Mas Betânia, naquela tarde, não sabia disso. Pelo menos os homens em torno da mesa não sabiam. Os 12 tinham ouvido Jesus falar várias vezes nos meses anteriores que ia para Jerusalém para sofrer, ser entregue, morrer e ressuscitar ao 3º dia. Mas eles tinham sistematicamente recusado-se a entender. Tinham confundido, tinham perguntado se ele queria dizer outra coisa. Tinham até repreendido Jesus quando ele falava em morrer. Pedro, lembrando, tinha sido reprimido com aquelas palavras duríssimas: "Para trás de mim, Satanás." Os apóstolos não conseguiam ouvir. Betânia, a aldeia onde estávamos, era um povoado modesto na encosta oriental do Monte das Oliveiras, a aproximadamente 3 quilômetros a leste de Jerusalém. O nome, em aramaico, vem provavelmente de Beit Ania, Casa do Aflito, ou Casa dos Figos,
dependendo da etimologia que se aceite. Era uma aldeia pequena, agrícola, com pomares de oliveiras e tâmaras, casas de pedra escavadas nas encostas, um povo simples que vivia a meia hora a pé da capital política e religiosa do mundo judaico. Para Jesus, Betânia tinha se tornado a base operacional dele durante a última semana. Em vez de ficar em Jerusalém, hospedado em alguma casa da cidade, Jesus subia ao templo durante o dia e descia para Betânia ao final de cada tarde. Dormia ali, jantava ali. Era o lugar onde ele podia respirar antes que o cerco final começasse a fechar. E era o lugar onde havia uma família específica que ele amava: Lázaro, Marta e Maria. A relação de Jesus com essa família tem uma intimidade que poucos outros relacionamentos descritos nos evangelhos têm. O texto nos diz literalmente, em João 11, que Jesus amava Marta, a sua irmã, e Lázaro. O verbo grego usado é agapau, o amor profundo, deliberado, comprometido. Não é amizade superficial, é afeto familiar. Jesus, que crescera em Nazaré com sua mãe e seus irmãos biológicos, tinha encontrado em Betânia uma segunda família. E as duas mulheres dessa família, Marta e Maria, ocupavam na vida emocional dele lugares específicos e diferentes. Marta era a que servia. O texto a apresenta sempre em movimento, sempre cuidando, sempre preparando alguma coisa. Em Lucas 10, quando Jesus visita a casa pela primeira vez, Marta está cozinhando, pondo a mesa, garantindo que tudo esteja em ordem. E quando ela fica frustrada porque Maria está apenas sentada aos pés de Jesus, em vez de ajudá-la, Jesus a defende, não Maria. Jesus diz que Maria tinha escolhido a melhor parte, mas quem lê esse trecho com atenção percebe que Jesus não diminui Marta, apenas reconhece que naquele momento específico o ouvir era mais importante que o servir. Maria era a outra, a que sentava, a que ouvia, a que chorava, a que ungia. Em todas as 3 cenas dos evangelhos em que ela aparece, está aos pés de Jesus, aos pés dele para ouvir, aos pés dele para chorar a morte de Lázaro, aos pés dele para ungí-lo antes da cruz. Não é coincidência. O lugar geográfico dela, dentro do enquadramento das cenas, é sempre o chão. E o chão, naquela cultura, era o lugar dos discípulos diante dos rabinos. Era o lugar de quem ouvia. Era o lugar de quem aprendia. Lázaro, o irmão deles, era de menos visibilidade nos textos, antes do capítulo 11 de João, quando ele se torna o personagem principal da maior ressurreição registrada antes do próprio Jesus. Lázaro adoeceu, morreu, foi sepultado. Marta e Maria mandaram avisar Jesus, que estava do outro lado do Jordão. Jesus não veio imediatamente. Esperou 2 dias. Depois subiu a Betânia. Encontrou Lázaro morto há 4 dias. Chorou, e com a frase mais lacônica e mais poderosa do Evangelho, Lázaro, vem para fora, devolveu o irmão de Marta e Maria à vida. Esse evento, segundo o texto de João, foi o que disparou a decisão final do Sinédrio de matar Jesus. As autoridades judaicas, ao saberem que ele tinha ressuscitado um homem morto, perceberam que precisavam agir antes que o povo o proclamasse rei. Então, quando você imagina aquela ceia em Betânia, 6 dias antes da Páscoa, imagina mais do que um jantar. Imagina uma sala onde o homem que está sendo procurado para a morte está reclinado e ao lado dele está o homem que ele tinha trazido de volta da morte. Os 2 respirando, os 2 comendo, os 2 sob a sombra de um relógio que ninguém sabia que estava correndo, exceto, talvez, 3 pessoas naquela sala: Jesus e as 2 irmãs.
5 pessoas merecem o nosso olhar nessa cena. Vamos conhecê-las uma por uma. Comecemos pelo Mestre. Jesus, naquele momento, estava num estado interior que os evangelhos descrevem com sutileza. Ele sabia que ia morrer. Tinha avisado os discípulos várias vezes. Tinha entrado em Jerusalém poucos dias antes, ou ia entrar dependendo do calendário, montado num jumentinho, em cumprimento da profecia de Zacarias. Tinha chorado sobre Jerusalém. Tinha sentido na alma o peso do que vinha. E mesmo assim, naquela tarde em Betânia, ele estava reclinado à mesa, comendo, conversando, recebendo o amor dessa família que era a coisa mais próxima de lar que ele conhecia desde que tinha saído de Nazaré. Há nessa serenidade dele algo de profundamente comovente. Jesus não fugiu. Não trancou a porta da casa dos amigos. Não correu para Jerusalém para resolver as coisas com pressa. Sentou-se à mesa, comeu, permitiu-se ser amado. E essa decisão, a decisão de continuar presente na vida cotidiana, mesmo sabendo o que vinha, é em si mesma uma forma de coragem que poucos teólogos comentam com a profundidade que ela merece. Lázaro estava ali, o homem ressuscitado, o irmão das 2 mulheres. Imagine o que era estar reclinado naquela mesa para ele. 4 dias antes, semanas atrás, ele estava numa caverna funerária, envolto em ataduras, sob uma pedra, e agora estava partindo o pão. Lázaro, em todos os evangelhos, não pronuncia uma única palavra registrada. É personagem que existe pelo que aconteceu com ele, não pelo que ele disse. Mas a presença dele naquela mesa carregava significado próprio. Era prova viva de que Jesus tinha poder sobre a morte. E era, ao mesmo tempo, alvo de plano de assassinato, porque os sacerdotes principais, segundo João 12:10, queriam matar Lázaro também, para apagar a evidência do milagre. Marta servia. Como sempre, não há novidade nesse comportamento. O texto, ao registrar que Marta servia, está sinalizando para o leitor que a estrutura familiar continua a mesma, cada irmã ocupando o seu lugar habitual. Maria estava em algum lugar da casa. Em algum momento da refeição, não sabemos qual, ela se ausentou silenciosamente. Foi até onde guardava algo e voltou com uma libra de nardo puríssimo num frasco de alabastro. E havia, finalmente, Judas Iscariotes, o 5º personagem que precisamos conhecer. Judas era o tesoureiro do grupo de Jesus. Era ele quem carregava a bolsa comum de onde se pagavam as despesas dos apóstolos. Era ele quem fazia as compras. Era ele quem distribuía algum dinheiro aos pobres quando havia. Mas João, ao narrar essa cena, abre um parêntese cirúrgico que precisa ser lido devagar. João 12:6 nos diz que Judas reclamou do desperdício do perfume, não porque se importasse com os pobres, mas porque era ladrão e roubava da bolsa. Esse detalhe é importante por 2 razões. Primeiro, porque expõe Judas como personagem moralmente comprometido antes mesmo da traição final que aconteceria poucos dias depois. Segundo, porque ele estabelece um contraste violento entre 2 comportamentos diante do precioso. Maria derrama generosamente o que custa caro. Judas furta secretamente o que pertence a outros. As 2 atitudes diante do mesmo bem, o dinheiro, a riqueza, o valor, produzem caminhos opostos. E a cena inteira é, de certa forma, o palco onde esses 2 caminhos se cruzam. E entre eles, no centro do quadro, Jesus, olhando, recebendo, defendendo a quem agia em amor, e dolorido com quem agia em ganância. Maria voltou para a sala com o frasco de alabastro nas mãos. Pare por um instante e imagine o objeto.
O alabastro era um material de pedra translúcida, branco leitoso, comum na arte antiga para fazer recipientes de perfumes preciosos. Frascos como esse não tinham tampa de rosca. Eram lacrados, geralmente fundidos no gargalo, e a única maneira de abri-los era quebrando o lacre. Por isso, abrir um frasco de alabastro era um ato irreversível. Uma vez quebrado, o conteúdo precisava ser usado todo de uma vez ou se evaporava. E o conteúdo, naquele caso, era nardo puríssimo. Em grego, nardou, pistikis, politimou. A palavra politimou significa muito precioso, de altíssimo valor. A palavra pistikis é mais difícil, provavelmente significa puro, autêntico, sem mistura. E nardo em si era um perfume extraído da raiz de uma planta chamada Nardostatis jatamansi, que crescia no alto das montanhas do Himalaia, entre o Nepal e o norte da Índia. Para chegar à Palestina romana, precisava ser colhido nos pastos elevados do subcontinente indiano, processado em óleo, transportado em caravanas de mercadores por meses, passar por intermediários árabes, atravessar a Mesopotâmia, descer pela Rota da Seda até a costa mediterrânea, e então chegar, gota a gota, aos mercados de Jerusalém. Por isso custava tanto, 300 denários, segundo os apóstolos. Um denário era o salário de um dia de trabalho rural. 300 denários era, portanto, um ano de trabalho, um salário inteiro de um trabalhador comum transformado em um único frasco de alabastro, contendo um perfume importado das montanhas mais altas do mundo conhecido. E Maria tinha esse frasco. Não sabemos como ela o conseguiu. Algumas tradições rabínicas e cristãs antigas, interpretações, não fato bíblico, sugerem que era o frasco de noiva dela, guardado para o casamento. Outras sugerem que era a herança da mãe. Outras sugerem que foi comprado especificamente. O texto não nos diz. Mas o que o texto nos diz é que esse frasco existia, que Maria o tinha, que era extremamente valioso e que naquela tarde, em Betânia, ela escolheu trazê-lo para a sala onde Jesus estava reclinado. Ela atravessou a sala em silêncio. Os homens reclinados continuavam na conversa que estavam tendo. Marta talvez estivesse na cozinha ou voltando dela. Lázaro talvez tenha levantado os olhos. Não sabemos. O texto não detalha o trajeto, mas no momento em que Maria chegou perto dos pés de Jesus, ajoelhou-se, aproximou o frasco do gargalo e o quebrou. O som de uma pedra de alabastro quebrando não é alto, é um estalo curto, seco, mas naquela sala silenciosa deve ter parado a conversa. Todos olharam e Maria começou a derramar. O perfume escorreu primeiro pela cabeça de Jesus, segundo as versões de Mateus e Marcos. Em João, escorreu pelos pés. Os comentaristas modernos discutem se foram os dois, primeiro a cabeça, depois os pés, ou se as versões dos evangelhos refletem aspectos diferentes do mesmo gesto. A maioria das leituras contemporâneas aceita que houve unção tanto da cabeça quanto dos pés, e que cada evangelista escolheu enfatizar o lado que servia ao seu propósito teológico. João escolhe enfatizar os pés. E há algo profundamente comovente nessa escolha. Os pés de uma pessoa, naquela cultura, eram o lugar mais humilhado do corpo, tocados pela poeira da estrada, sujos pelo chão, lavados apenas por servos. Ungir os pés de alguém era ato de extrema submissão e de extrema reverência. E quando Maria escolheu derramar perfume nos pés de Jesus, quando esse perfume podia ter sido oferecido só na cabeça, gesto régio, gesto de coroação simbólica, ela estava fazendo algo a mais. Estava unindo dois símbolos em um único gesto: a unção dos pés do servo e a unção da cabeça do rei.
E então veio o segundo movimento, o gesto que mais escandalizou a sala. Maria desfez o nó dos próprios cabelos, soltou-os e começou a usar o cabelo como pano para enxugar os pés de Jesus. Pare aqui um instante, porque esse gesto, na cultura judaica do primeiro século, era inadmissível. Mulheres respeitáveis cobriam os cabelos em público. Soltar os cabelos diante de homens que não eram da família imediata era ato carregado de sentido sexual ou de luto profundo. Era o tipo de coisa que poderia, em outros contextos, levar a acusações de imoralidade. Era o tipo de coisa que Marta, a irmã prática, jamais teria feito. Maria fez, e fez deliberadamente. Soltou os cabelos, inclinou-se sobre os pés de Jesus e enxugou. A casa inteira deve ter ficado em silêncio. O perfume, agora misturado com a água que escorria, com o calor do corpo, com o cheiro intenso do nardo, se espalhou pelo ar de tal forma que João, ao escrever o Evangelho décadas depois, ainda registra textualmente que a casa toda se encheu do perfume daquele unguento. É um detalhe sensorial que sobreviveu 60 anos de memória. 60 anos depois, a igreja primitiva ainda lembrava do cheiro daquela tarde. E foi aí que a primeira voz quebrou o silêncio. Vamos parar agora, porque o que aconteceu nos próximos minutos é uma das cenas mais densas de todo o Novo Testamento, e ela merece ser atravessada, peça por peça. Judas Iscariotes, segundo o relato específico de João, falou primeiro. Disse com uma indignação teatral que muitos comentaristas leem como performática: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? A pergunta soa boa, soa social, soa progressista, soa como o tipo de coisa que um discípulo comprometido com os pobres deveria, sim, perguntar. Mas João, depois de registrar a fala de Judas, abre aquele parêntese que mencionamos antes. Disse ele isto, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa, e tirava o que nela se lançava. Em outras palavras, a indignação de Judas era manipulação. A causa dos pobres estava sendo usada para esconder a frustração pessoal dele com o desperdício de um valor que, se fosse vendido, passaria pelas mãos dele. E aqui há uma lição amarga que precisa ser dita devagar. As justificativas mais convincentes para condenar gestos generosos costumam vir embrulhadas em causas nobres. É raro alguém criticar abertamente um gesto de amor. O que se faz é pegar a generosidade desproporcional do amor e compará-la com necessidades sociais legítimas, criando uma falsa dicotomia. Por que gastar com isso quando há tanta gente passando fome? Por que oferecer perfume quando os pobres precisam de pão? Por que essa extravagância, essa retórica, funciona porque mistura duas verdades? Sim, há pobres. Sim, eles precisam. Mas usa essas verdades para invalidar uma terceira. Sim, há momentos em que a generosidade desproporcional é a resposta certa. E quem aprende a discernir essas três coisas ao mesmo tempo é quem entende a profundidade do que Maria estava fazendo naquela sala. Os outros discípulos, segundo Mateus e Marcos, se juntaram à reclamação. Indignaram-se, murmuraram, acharam exagerado, e a sala, de repente, ficou desconfortável. Maria ainda estava ajoelhada, o perfume ainda estava escorrendo, os cabelos ainda estavam soltos. E ela, sob o peso de uma sala inteira virada contra ela, não disse uma palavra, não se defendeu, não argumentou, continuou enxugando. E foi aí que Jesus interveio. A defesa que Jesus faz de Maria é, em si, uma das passagens mais teologicamente densas dos evangelhos.
e precisa ser lida com atenção, porque ela carrega vários níveis simultaneamente. Primeiro, ele ordena que parem. Deixai-a, diz Jesus. Em grego, aphes autem. É uma palavra que significa, literalmente, soltai-a, deixai-a em paz. Não censurai, não interrompais, não aprendam nessa lógica. Segundo, ele atribui um sentido teológico ao gesto que os discípulos não tinham percebido. Para o dia da minha sepultura, ela guardou isto. É uma afirmação enorme. Jesus está dizendo diante de toda a sala que Maria havia guardado aquele frasco especificamente para ungí-lo antes da morte. Que ela tinha entendido o que vinha. Que o gesto dela não era impulso emocional. Era preparação consciente. E aqui está o ponto que muitos comentaristas perdem. Maria, naquele momento, demonstrou uma compreensão da iminente morte de Jesus que nenhum dos 12 apóstolos havia demonstrado. Os apóstolos ainda estavam confusos. Pedro tinha sido repreendido por se recusar a aceitar a profecia da paixão. Tomé, em outro momento, perguntou onde Jesus ia e como poderiam saber o caminho. Os 12, mesmo depois de meses ouvindo Jesus falar da própria morte, continuavam sem entender. Maria entendeu, e porque entendeu, agiu, não em pânico, não em desespero, em amor antecipatório, oferecendo ao Mestre, enquanto ainda havia tempo, o que ela tinha de mais valioso para honrá-lo. Terceiro, Jesus fez uma promessa que reverberou por 2000 anos. Disse, segundo Mateus 26:13, em verdade vos digo, onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado para sua memória. Pense no peso dessa frase. Jesus, prestes a ser crucificado, escolhe vincular o seu próprio evangelho, a mensagem central da fé cristã, à memória do gesto de uma mulher. Diz, com a solenidade do "em verdade vos digo", que sempre que a história dele for contada, em qualquer canto do mundo, em qualquer idioma, em qualquer geração, o gesto de Maria precisa ser lembrado também. E é por isso que estamos aqui hoje, neste vídeo, 2000 anos depois, contando essa história em português, sob travesseiro, na noite da semana de alguém. Estamos cumprindo, sem perceber, a profecia de Jesus naquela sala. Onde quer que o Evangelho for pregado, o que ela fez será contado. E há um quarto nível desse momento que merece ser dito. A unção naquela cultura era sempre carregada de significado real. Reis eram ungidos, profetas eram ungidos, sacerdotes eram ungidos, e corpos para sepultamento eram ungidos. Maria, ao derramar aquele perfume, estava simultaneamente ungindo Jesus como rei, pelo gesto sobre a cabeça, como sacerdote, pela natureza ritual do nardo, e como morto prestes a ser, pelo conteúdo da fala de Jesus que se segue. Em um único gesto, uma mulher anônima da Galileia executou 3 das 4 unções rituais da tradição hebraica antiga sobre a pessoa de Cristo. Isso é teologia em ação. Isso é a profecia da paixão, sendo encenada não por um sacerdote oficial, não por um profeta certificado, não por um discípulo treinado, mas por uma mulher que, sentada aos pés de Jesus durante meses, tinha ouvido tanto que entendeu. Mas aqui temos que parar, porque a história de Maria de Betânia vai ganhar, 2000 anos depois daquela tarde, uma reviravolta histórica que poucos cristãos de hoje conhecem. E essa reviravolta merece ser contada com a clareza que ela merece. E aqui há um capítulo que a maioria dos cristãos não conhece, mas que precisa ser contado, porque ele restitui o rosto dessa mulher ao texto bíblico.
Durante mais de 1000 anos, a Igreja Católica Romana confundiu Maria de Betânia com outras duas mulheres distintas dos evangelhos. Confundiu com Maria Madalena, a mulher da Galileia, que Jesus libertou de 7 demônios e que se tornou a primeira testemunha da ressurreição. E confundiu também com a mulher pecadora anônima de Lucas 7, que ungiu os pés de Jesus na casa de um fariseu chamado Simão, na Galileia. Esses 3 episódios e essas 3 mulheres, numa leitura cuidadosa do texto, são claramente distintos. Maria de Betânia mora na Judéia, é irmã de Lázaro, unge Jesus 6 dias antes da Páscoa, na casa de Simão, o leproso, em Betânia. Maria Madalena é da Galileia, é mencionada explicitamente como pessoa diferente, tornou-se discípula próxima depois de ter sido liberta dos demônios. A mulher pecadora de Lucas 7 é anônima, ungiu os pés de Jesus em outro contexto, em outro lugar geográfico, em outro momento do ministério dele. Mas, em 591 da era cristã, o Papa Gregório Magno, num sermão ainda preservado, fundiu as 3 mulheres em uma só. Disse que Maria Madalena era a mesma mulher pecadora de Lucas 7 e que era também a Maria que tinha ungido Jesus em Betânia. A partir desse sermão, durante mais de 1300 anos, a tradição cristã ocidental tratou as 3 como uma única figura, geralmente representada como a ex-prostituta arrependida. Maria de Betânia, junto com Maria Madalena, recebeu o estigma daquela mulher pecadora de Lucas 7. As 3 foram comprimidas numa única identidade que apagava as diferenças entre elas e impunha sobre todas o rótulo de pecado sexual perdoado. Essa fusão era teologicamente conveniente, apresentava uma figura unificada de redenção feminina, mas era historicamente errada. E foi corrigida apenas em 1969, quando o Vaticano, ao revisar o calendário litúrgico romano, separou oficialmente as 3 mulheres. A festa de Maria Madalena ficou em 22 de julho. A festa de Maria de Betânia, junto com sua irmã Marta, ficou em 29 de julho. E a pecadora de Lucas 7 voltou a ser anônima, sem rosto e sem nome, como o texto bíblico sempre a tinha apresentado. A Igreja Ortodoxa Oriental, vale dizer, nunca fez essa fusão. Manteve sempre as 3 como mulheres distintas. Foi um erro específico do catolicismo ocidental. Por que essa correção é importante para o nosso vídeo de hoje? Porque ela nos permite ver Maria de Betânia pela primeira vez como ela realmente é, não como ex-prostituta arrependida que ela nunca foi, não como Maria Madalena que ela nunca foi, mas como a mulher específica que era, irmã de Marta e Lázaro, contemplativa, atenta, profundamente espiritual e capaz, num momento de crise iminente, de fazer um gesto de antecipação profética que nenhum dos 12 apóstolos foi capaz de fazer. E por mais de 1000 anos, esse rosto verdadeiro dela ficou apagado por uma identidade que não era a dela. Algumas teólogas contemporâneas, e essa interpretação deve ser sinalizada como tal, argumentam que essa fusão histórica não foi acidental. Argumentam que apagar Maria de Betânia debaixo da figura da ex-prostituta servia a um propósito patriarcal, reduzir uma das mulheres mais teologicamente lúcidas dos evangelhos a uma redenção sexual, em vez de deixá-la em paz como discípula contemplativa que ungiu o Cristo antes da cruz. Essa leitura é discutível, mas merece ser mencionada porque é uma das leituras que mais explica por que a confusão durou tanto tempo. E voltando à cena em Betânia, depois da defesa que Jesus fez do gesto de Maria, a refeição prosseguiu. Maria voltou para o lugar dela. O perfume continuou a impregnar a casa. Os discípulos comeram em silêncio. E em algum momento daquela mesma noite,
Judas Iscariotes saiu de Betânia, foi até Jerusalém, procurou os principais sacerdotes e combinou a entrega de Jesus por 30 moedas de prata. A cena do perfume e a cena da traição estão coladas no texto bíblico. O gesto de generosidade absoluta de Maria e o gesto de traição absoluta de Judas acontecem na mesma semana, na mesma cidade, possivelmente na mesma noite. E essa proximidade narrativa não é coincidência. Os evangelistas, todos eles, querem que percebamos o contraste entre as duas pessoas que tinham contato próximo com Jesus naquele momento da história. Uma derramou tudo, o outro vendeu tudo. E entre os dois caminhos, Cristo, que recebeu os dois. Agora vamos respirar. Vamos olhar essa história inteira de fora. Há algumas dimensões dessa história que merecem ser olhadas com calma, porque elas tocam pontos específicos da experiência humana que ainda hoje, 2000 anos depois, ressoam com quem está escutando esta narração. A primeira dimensão é a inteligência intuitiva do amor atento. Maria entendeu o que ninguém mais entendia, e essa compreensão não veio de estudo formal, de revelação angelical, de profecia recebida em sonho. Veio de algo mais simples e, ao mesmo tempo, mais raro. Vinha de ter ficado aos pés de Jesus durante meses ouvindo. Vinha de ter prestado atenção quando ele falava da paixão e os outros pulavam o assunto. Vinha de ter observado o ar dele, o peso dos ombros dele, a maneira como ele olhava Jerusalém de longe. Maria entendeu porque Maria ouviu. E essa é uma das verdades mais consoladoras dessa história inteira. A sabedoria espiritual mais profunda não é privilégio de quem tem mais credenciais, é privilégio de quem mais escuta. Há, em quase todas as comunidades, quase todas as famílias, alguém que escuta dessa forma. Geralmente é uma mulher mais velha, ou uma criança, ou alguém marginalizado dos centros de decisão. Alguém que ninguém leva muito a sério porque não fala em reuniões, não toma posição pública, não sustenta argumentos no debate. Mas essa pessoa, em silêncio, vai juntando peças, vai vendo padrões, vai sentindo o ar mudar. E quando a hora chega, essa pessoa frequentemente sabe antes de qualquer um. Maria de Betânia foi essa pessoa em torno de Jesus. A segunda dimensão é a coragem da generosidade desproporcional. 300 denários por um único gesto. Um ano inteiro de salário derramado em alguns segundos sobre os pés de um homem que ia morrer. Para a lógica econômica, isso é desperdício. Para a lógica social, é exagero. Para a lógica do amor, é proporcional. E há um aprendizado nessa cena que a vida inteira a gente vai precisar fazer e refazer. Saber distinguir o momento em que a generosidade desproporcional é a única resposta correta. Existe momento de cuidar das contas. Existe momento de planejar para o futuro. Existe momento de juntar para os pobres. E existe também o momento, raro, mas real, em que tudo isso precisa ser deixado de lado porque há uma pessoa amada na sua frente que não vai estar amanhã. E o que precisa acontecer hoje é o gesto inteiro, sem reservas, sem pudor, sem cálculo. Maria viu o seu momento e não desperdiçou. A terceira dimensão é a inevitabilidade da crítica. Quem age desproporcionalmente em amor sempre será criticado. Sempre. Não há gesto extravagante de amor que não tenha sido, em algum momento, chamado de exagero, de loucura, de desperdício. Os apóstolos criticaram Maria. Judas escondeu interesse próprio sob a bandeira dos pobres. E quem escolhe gestos como o dela precisa, infelizmente, aprender a sustentar esse tipo de crítica sem se desfazer. Maria, na cena, não respondeu.
Não argumentou. Não tentou explicar o gesto dela aos discípulos confusos. Continuou ajoelhada, continuou enxugando e deixou que o defensor dela fosse Jesus. Isso é coragem. Isso é segurança interior. Isso é confiança de que quem importa entende, mesmo que ninguém mais entenda. A quarta dimensão é a relação entre antecipação e luto. Maria fez o que muita gente sonha em poder fazer com as pessoas amadas, agir antes que elas fossem embora. Mas raramente conseguimos. Adiamos os abraços, adiamos as conversas difíceis, adiamos as oferendas, adiamos o dizer. E quando a perda chega, ficamos com aquele peso terrível de ter coisas inacabadas para dizer e ter sido descontada para fazer. Maria não tem esse peso na cena dela. Ela ofereceu enquanto havia tempo. E essa antecipação é uma das maiores formas de sabedoria emocional que o Evangelho registra. Muitas pessoas, ao ouvirem essa história, percebem em silêncio que há alguém em suas vidas a quem poderiam oferecer algo enquanto ainda há tempo. Não estou falando necessariamente de perfume. Estou falando de presença, de palavra, de gesto, de tempo. A história de Maria pergunta isso sem perguntar diretamente. Olha para o ouvinte e diz, em silêncio, é hora. A quinta e última dimensão, que precisa ser dita, é o silêncio dela, depois. Maria de Betânia, depois daquela cena, desaparece dos evangelhos. Não a vemos no Calvário. Não a vemos junto ao túmulo. Não a vemos em Pentecostes. Os textos não dizem o que aconteceu com ela depois. E esse silêncio, em vez de ser falha, é talvez a maior coroa dela. Porque Maria fez o que precisava fazer no momento em que precisava fazer e voltou para o anonimato da vida cotidiana sem reivindicar nada, sem pedir reconhecimento, sem fundar movimento, sem fazer carreira de discípula famosa. Ela fez o gesto e voltou para casa. Como a mulher de Tecoa, como Abigail, como Jael, como tantas outras mulheres anônimas ou semi-anônimas, alterando a história sem e a grandeza espiritual delas chamada Al-Eizaria, em árabe, nome derivado do próprio Lázaro. As ruas são estreitas, as casas modernas, mas em algum lugar daquelas encostas do Monte das Oliveiras, há 1900 e tantos anos atrás, havia uma casa onde uma mulher abriu um frasco de alabastro, derramou um perfume importado das montanhas mais altas do mundo, conhecido sobre os pés de um homem condenado, e enxugou com os próprios cabelos numa cultura que dizia que mulheres não soltavam os cabelos. E em algum nível da memória do mundo, esse cheiro continua. Não literalmente. O nardo evaporou-se há 20 séculos, mas no sentido em que toda generosidade desproporcional do amor deixa marcas no tempo que ultrapassam os corpos envolvidos. Cada vez que alguém oferece o que tem de mais valioso a alguém amado, antes de perder essa pessoa, está repetindo, em escala miniatura, o gesto de Maria. Cada vez que uma mulher escolhe ser criticada por amar demais em vez de ser elogiada por amar pouco, está ajoelhada na sala de Betânia. Cada vez que alguém entende, antes que o tempo termine, que a hora é agora, está pegando emprestada uma sabedoria que aquela mulher derramou junto com o perfume. E por 2000 anos, o nome de Maria de Betânia foi confundido, apagado, substituído por outras identidades.
Hoje, neste vídeo, restituímos o rosto dela, não como pecadora arrependida, que ela nunca foi, não como Maria Madalena, que ela nunca foi, mas como a discípula contemplativa, que ouviu o suficiente para entender e que ofereceu o suficiente para que o Mestre a defendesse com palavras que duraram 2000 anos. Você conhecia a história dela em toda essa profundidade? Você sabia da confusão histórica que apagou o rosto dela durante mais de 1000 anos? E há alguém na sua vida, neste momento, a quem você precisaria oferecer alguma coisa antes que o tempo decida por você? Conta para a gente nos comentários. Diga onde você está. Diga quem é a Maria de Betânia da sua história, aquela que entendeu antes que qualquer um e ofereceu antes que fosse tarde demais. Porque toda grande história tem dois fins: o fim da narração e o fim do silêncio. O primeiro acaba aqui com esta última frase. O segundo está esperando dentro de você. Se essa história te tocou, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim, a próxima voz adormecida nas dobras do texto sagrado também chega até você. E me conta nos comentários, quem é a Maria de Betânia da sua história? Ou a quem você precisa oferecer algo enquanto ainda há tempo? Eu leio cada um. Boa noite e que o sono te leve devagar.